Pensar em Fórmula 1 sem uma equipe dominando hoje parece tarefa difícil. E todo mundo já percebeu que no mundo da Fórmula Mercedes, as brigas ficam mesmo no meio do grid. E se o meio do grid fosse, na verdade, o primeiro pelotão? Ideia óbvia, mas próxima do que a gente pode encontrar na Fórmula 1 daqui a um tempo. As mudanças de regulamento da categoria em 2021 e 2022 irão nivelar o orçamento de todas as equipes na casa dos 100 milhões de dólares e mudar o desenvolvimento dos carros. Essas são as bases para um futuro que promete ameaçar o reinado de Toto Wolff. Eu sou Pietra Carvalho. Eu sou Bruna de Matea e esse é a Bandeira Amarela. Com tudo o que você precisa saber sobre as novas regras que serão adotadas na Fórmula 1. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que mudanças de regulamento são constantes na categoria. E é natural. Um esporte com uma alta demanda de tecnologia, com uma busca constante por carros mais rápidos e eficientes, precisa de uma atualização para se adaptar ao que pode surgir de novo na pista. Por isso, essa próxima alteração de regras não é a primeira da década. A Fórmula 1 fez a última mudança expressiva em esse regulamento no ano de 2014. Nela, a gente pôde acompanhar a troca dos tipos de motores, com as mudanças do V8 aspirado para o V6 turbo. O que mudou? A troca significou mais força para os atuais motores e menos consumo de combustível, mas também determinou o fim do ronco imponente dos motores de Fórmula 1, para dar lugar para um som muito mais discreto para quem acompanha o esporte faz um tempo. De lá para cá, as condições técnicas e tecnológicas do esporte foram mudando, o que levou a Liberty Media, maior acionista da categoria desde 2016, a voltar a discutir o que pode ser feito para atrair mais audiência para as corridas. Um exemplo bem prático dos motivos dessa discussão. Quem acompanha a Fórmula 1 há algum tempo, ou pelo menos está ligado nas chamadinhas da TV Globo, sabe que existe uma equipe no grid que lidera absolutamente todos os campeonatos desde essa mudança de regulamento de 2014, a famosa Mercedes de Lewis Hamilton. Antes da supremacia da Mercedes, a Red Bull também manteve 4 anos consecutivos de dominância no campeonato de construtores, o que leva a gente, uma grande quantidade de saudosos da velha Fórmula 1 de Senna, a pensar: o que faz uma só equipe ter tanto poder assim para ser imbatível? Vamos voltar um pouquinho para o nosso primeiro exemplo. Desde 2014, a Mercedes ganhou 6 dos 6 títulos possíveis de pilotos e de construtores. Claro que todas as equipes trabalham para ser dominantes, mas, na prática, em um campeonato em que só Ferrari e Red Bull estão próximas lutando para vencer corridas, as equipes de meio e fim de grid acabam disputando uma categoria separada. E os fãs dessas equipes menores que analisam os porquês dessa situação acabam ficando desacreditados sobre mudanças, se contentando com pódios em dias atípicos no calendário. Yes! Well, I don't want to celebrate too much here, but... Se a gente olhar para o orçamento das 10 equipes do grid em 2019, a Mercedes, dona da hegemonia, foi quem mais gastou, com 420 milhões de dólares. Seguida da Ferrari, aproximadamente com o mesmo valor, e da Red Bull, com orçamento de 335 milhões de dólares. Completando a lista, temos McLaren com 250 milhões, Renault com 210 milhões, Toro Rosso, agora AlphaTauri, Racing Point e Alfa Romeo, todas com 155 milhões de dólares. Haas com 150 milhões e Williams, na lanterninha, com 125 milhões de dólares em gastos. Com esses números, é possível ver que mesmo com um time organizado, uma equipe menor não tem os meios para concorrer de perto com as que estão no top 3. E não por coincidência, sempre terminam no pódio na tabela geral de classificação. Esses parâmetros, dentro e fora da pista, impõem um desafio aos responsáveis pela categoria nos últimos anos, em uma tentativa de propor alterações que fossem aceitas pelas equipes maiores e fossem eficientes para diminuir sua vantagem sobre as menores. E claro, nada disso em nome da solidariedade ao pequeno construtor. Não precisamos pensar muito para saber que competitividade é igual a audiência, que é igual a mais dinheiro para os donos da Fórmula 1. A saga para diminuir as discrepâncias começou em 2014, quando uma tentativa de fazer as equipes mais niveladas tentou limitar o uso do túnel de vento para testes nos carros. O túnel de vento é o maior artifício para testar e desenvolver a aerodinâmica do carro. Portanto, quanto mais você pode usar, mais você aprende sobre a relação entre o seu carro e o ar em velocidade. E mais você pode adaptá-lo. Claro, se você tiver dinheiro para isso. É bom lembrar que essas mudanças aerodinâmicas estavam programadas para 2021, mas por conta do coronavírus ficaram apenas para 2022, com exceção do teto de gastos, que já passa a valer no ano que vem.
Esse teto representa uma das mudanças mais significativas desse novo pacote. A partir de 2021, as equipes terão de se adaptar para trabalhar com um limite orçamentário, o que, como a gente viu, terá impactos diferentes para todas as equipes do grid. Elas poderão gastar até 145 milhões de dólares, com uma redução progressiva até 2023, sendo 140 milhões de dólares o limite para 2022 e 135 milhões de dólares no ano seguinte. Aqui mora um ponto de adaptação importante, já que 5 das 10 equipes atuam acima desse valor. Para conversar um pouquinho mais sobre como as equipes vão ter que se reinventar e como outras equipes também podem tirar proveito desse regulamento, convidamos a Juliane Serrazoli, jornalista do UOL e da Rádio Bandeirantes, e única brasileira a cobrir todos os GPs em loco na temporada. São muitos anos já com a Mercedes na frente, mérito deles, é claro, mas todo mundo avalia que isso é ruim para a Fórmula 1 e a longo prazo também é ruim. E ainda mais com o coronavírus quase acabou com a Fórmula 1. Acho que se a gente não tivesse essa temporada, ia ser difícil para a Fórmula 1 se manter como negócio, né? E até para algumas equipes. A gente sabe dos problemas da McLaren, da Williams, da Haas. Então, a Fórmula 1 precisa que essas regras deem certo e trabalhou muito de uma maneira que nunca aconteceu antes para fazer regras que ninguém pode se aproveitar, como aconteceu da última vez. Eles estão tentando fazer com que seja uma mudança à prova de balas, porque é muito importante para a continuidade da Fórmula 1 que essas mudanças deem certo para a competitividade, para as próprias corridas mesmo serem melhores. E o teto de gastos também entra dentro dessa mesma questão, né, desse bolo. Por isso que foi a primeira vez que eles conseguiram fazer o teto de gastos, porque a Fórmula 1 precisa que tudo isso dê certo. Mas, Juliane, ainda um pouco sobre o teto de gastos, mas também sobre as outras mudanças, né, para o regulamento até de 2022. Você que está no paddock e vê, né, assim, bem de pertinho. O que foi mais polêmico, assim, para mudar? E o que talvez teve um pouco mais de relutância ou mesmo ficou aquele clima, assim, de não unanimidade? É uma briga que, inclusive, tem a ver com essa briga da Renault e da Racing Point. A grande briga é a gente coloca mais peças que podem ser compradas ou mais peças, ainda num passo mais adiante, que são padronizadas, que todo mundo tem igual, para baixar os custos também, ou porque se fizer isso, a Fórmula 1 fica mais competição de piloto brigando na pista e menos competição de engenheiros. E o que se discutiu nessas regras foi justamente esse caminho da Fórmula 1. O que a Fórmula 1 quer ser? Essa nova Fórmula 1 quer ser mais uma competição de pilotos ou ainda quer ser uma competição de equipes? E o regulamento acabou sendo muito mais para esse lado de equipes de engenharia do que a Liberty Media queria. Então, eles tiveram que fazer alguns comprometimentos em relação a isso. Então, eles chegaram no carro, o melhor carro possível para poder competir, no sentido de um piloto conseguir seguir o outro. Então, a parte aerodinâmica eles conseguiram resolver, mas essa parte de, por exemplo, duto de freio, né, que está na moda, das equipes gastarem um absurdo por causa do duto de freio, que tem uma diferença de performance, sim, mas algumas equipes queriam, inclusive, que tivesse open source, né, que tivesse o projeto lá, as equipes baixassem e todo mundo tivesse o mesmo projeto, aí cada um constrói o seu. Várias alternativas foram estudadas, mas essas coisas acabaram não passando, porque essa questão de ser o ápice da engenharia ainda é muito forte na Fórmula 1. Pilotos que planejam, por exemplo, mudanças para equipes maiores depois da mudança de regulamento, como é o caso do Russell, que está esperando essa subida para a Mercedes há anos e agora vai ficar no mínimo para 2022, né? A gente pode esperar que quando esses pilotos forem fazer essas transações para equipes maiores, essas equipes grandes vão continuar tão grandes assim? Para ele é ruim, na verdade, para ele se colocar dentro da equipe e ele chegar com tudo mudando, né? Até para a equipe saber, por exemplo, eles conhecem muito bem esse carro, o acerto desse carro. Se ele está reclamando de uma coisa, eles vão entender exatamente do que ele está reclamando. Então, ele chegando na Mercedes em 2022, se não for vetado pelo Lewis Hamilton, porque ele não é um cara muito fácil. Se eu fosse o Lewis, eu vetaria ele, eu vetaria o Ocon. São dois caras que são problema garantido. Mas, enfim, se ele
quiser encrenca para o lado dele, ele não vai vetar, e aí o Russell vai para a Mercedes. Para ele ruim, né? E para a Mercedes ainda mais, imagina, se Lewis Hamilton vai estar, 8 anos lá, eles conhecem tudo, né? Se o Lewis Hamilton está com dor de barriga, com certeza o engenheiro olha para a cara dele e sabe. Já está com algo ruim para ele, né? Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, no primeiro ano, no segundo ano, não vai fazer tanta diferença. Você tem a diferença, claro, teto de gastos, e tem aquela outra decisão daquele escalonamento de desenvolvimento aerodinâmico, né? Então, a Mercedes, já pelo resultado desse ano, que a gente já pode considerar que eles vão ser campeões, eles vão poder usar menos o túnel de vento do que a segunda equipe. Mas isso é uma coisa que não muda de um ano para o outro, é uma coisa que vai ser gradual. Claro, eu estou falando isso assumindo que a Mercedes vai acertar o carro de 2022, que isso é uma coisa que a gente não tem como saber. Toda vez que tem uma mudança de regulamento tão grande como essa, a gente tem alguma surpresa, né? Então, acho que até por isso que o Russell estava tão desesperado para ir logo para a Mercedes. Eu acho que quem pode se aproveitar mesmo é a Aston Martin, a Renault e a McLaren, para dar um passo. Agora, você nunca viu na história uma equipe que era a Minardi fazer um grande carro e ir para frente. Mesmo se eles conseguissem fazer alguma coisa boa, já eles não conseguem desenvolver porque já não tem dinheiro para desenvolver, né? Então, é um pouco irreal qualquer expectativa de que uma Haas comece a andar na frente. Mas alguém que já está no meio ali estabelecido dá um passo adiante. E principalmente, o grande problema da Fórmula 1 não é a competitividade em geral, mas é a diferença entre as 3 melhores equipes, agora a Ferrari entrou nesse grupo do meio também. Mas agora são 2 equipes e um grande abismo. 3, né? Porque o Racing Point foi lá para cima. Mas um grande abismo entre poucos carros. E depois, para trás, é uma competição sensacional. As temporadas têm sido sensacionais, só precisa levar isso para frente. E essa é a tentativa, principalmente do escalonamento de desenvolvimento aerodinâmico. E aí você falou das grandes mudanças de regulamento, a gente teve de 2013 para 2014 também, né? E essa vai ser também muito expressiva. Eu queria saber o que já teve que a gente pode comparar. Eu acho que a melhor comparação é 2009. De 2008 para 2009, eles limparam o carro na parte de cima, a parte que a gente consegue ver. Antes de 2008, era aqueles carros cheios de aleta para tudo quanto é lado, parecia uma nave espacial. Eles mudaram essa parte do carro, então provavelmente até vai ficar meio parecido com o que era para ter acontecido em 2009, mas aí vieram 3 equipes com o difusor duplo e eles recuperaram todo o downforce que teria sido perdido pelas regras. O que muda daquela época para cá é o nível o refinamento das simulações que a Fórmula 1 fez para decidir por esse regulamento. E também todos os buracos que eles tentaram fechar para definir esse regulamento, justamente sabendo que tudo foi jogado no lixo em 2009. Em 2009, tem uma outra comparação, que até nem é uma comparação, eram os túneis de vento das equipes que estavam fazendo simulações para a FIA. Porque na época era Bernie Eccleston, ele não investia tanto no esporte como a Liberty Media está investindo agora. Agora é a Liberty Media que tem os seus próprios instrumentos de simulação para fazer o regulamento. E eles são muito, muito mais avançados, obviamente, depois de 10, 11 anos, do que o que foi feito de 2008 para 2009. Consequência dessa redução econômica, o novo regulamento também traz a simplificação do carro, em termos aerodinâmicos mesmo. As asas dianteiras serão simplificadas, perdendo os baseboards e suas aletas, uma ferramenta que não faz parte da estrutura fundamental do carro, mas que direciona o ar sujo que passa por ele, ajudando a evitar o superaquecimento e reduzindo o chamado arrasto aerodinâmico, o que segura o deslocamento dos carros. As equipes de ponta acabaram conseguindo criar os baseboards bem mais avançados que as competidoras de trás. Por isso, agora a intenção é incentivar o trabalho com sidepods, que melhoram o fluxo de ar entre as rodas dianteiras e traseiras. O que é esperado desse conjunto é que ele diminua a sensibilidade à turbulência sofrida quando está muito próximo de outro carro na pista,
pela diminuição do arrasto. Por exemplo, facilitando ultrapassagens, mas sem colocar tanta importância sobre apenas uma peça, como era antes. Falando em peças, versões mais baratas também serão adotadas. Segundo a FIA, a categoria estava abrindo licitações para montadoras de peças de caixa de câmbio, por exemplo, para tentar padronizar melhor os dispositivos. Materiais considerados exóticos também não poderão ser usados e não vão fazer parte do processo. Além disso, apesar de poder construir alguns componentes não padronizados, o projeto das equipes vai ser de propriedade da FIA. Ou seja, depois de criado, o modelo de qualquer equipe será aberto para que outro time possa consultar e, se for vantajoso, fazer igual no próprio carro. O peso do carro também muda para comportar as novas regras. Um aumento de 25 quilos, subindo para 768 quilos no total. O impacto dessa diferença na pista, que pode desagradar os fãs, fica no tempo, com carros até 3 segundos mais lentos. Já quando o assunto é a pré-temporada, os critérios para os testes em túnel de vento vão para um caminho de beneficiar equipes com menos orçamento hoje em dia, como a Williams. A partir de 2022, quanto mais alta for a posição da equipe no campeonato de construtores, menor será o tempo que ela terá para usar nos testes em túnel de vento, que são muito importantes para medir o desempenho do carro na prática, como já comentamos. Essa medida tem até nome, Sistema de Desvantagem Aerodinâmica. Sim, é realmente uma desvantagem que deve ser promovida em prol das equipes da parte de baixo da tabela. As equipes que terminarem abaixo do 5º lugar terão tempo disponível para a ferramenta acrescido em 2,5% a cada posição mais baixa, a partir de uma média de mais ou menos 10 horas de testes. Os pneus também são parte importante desse novo regulamento. Já usados hoje na Fórmula 2, os pneus aro 18 vêm para substituir os pneus de aro 13, deixando o carro com perfil baixo, o que vai exigir um novo desenho para suspensões e um trabalho para redistribuir o peso do carro. Nesses pneus, a espessura da parte emborrachada também é menor, o que significa que eles vão resistir a menos desgaste, exigindo do piloto uma melhor administração dos pneus para evitar mais pitstops. Com essa regra, a mudança é também pensando no marketing. É mais comum que os carros de rua possuam esse tipo de pneu. E para a categoria, a fusão de tecnologia entre pista e a concessionária é muito interessante, porque agrada a Pirelli, única fornecedora de pneus da categoria. Ainda falando sobre essa estrutura básica do carro, as suspensões também foram alvo do novo regulamento, naturalmente. Para baratear o custo de desenvolvimento, as equipes não poderão utilizar mais as suspensões hidráulicas. Para conversar um pouquinho mais sobre o assunto, convidamos a Raquel Lô, engenheira mecânica que trabalha na Stock Car com passagem pela Fórmula 1 na Toyota Racing. Olá, meu nome é Raquel Ló, eu sou formada em engenharia mecânica, trabalho com automobilismo há mais de 15 anos. Hoje eu integro a equipe Amatéis Ipiranga Racing na Stock Car e vou responder aqui algumas perguntinhas que me foram feitas. O arrasto aerodinâmico ele nada mais é do que a resistência ao movimento, né, de um objeto pelo ar, né? Quando eu comecei a me interessar por automobilismo, né, e participando de projetos estudantis, eu tive um amigo meu que ele sempre dava um exemplo que eu achei genial. Imagina que você está segurando um quadro grande, retangular, e faça duas experiências, né? Você botar esse quadro embaixo do braço, né? Em que ele fica apontado para frente, com uma área frontal minimizada, né? E você sai correndo com esse quadro. Agora você faz outra experiência, que é você segurar esse quadro de frente, né? Com aquela área frontal toda segurando o carro na sua frente, o quadro na sua frente, e você tenta correr. E qual das duas situações você vai ser mais rápido, né? É uma coisa até super fácil de imaginar, né? Você tentar correr com o quadro segurando ele na frente, você vai sentir claramente o arrasto aerodinâmico, né? A força ali, a resistência, como é muito mais difícil correr do que se você colocar o quadro embaixo do braço, né? E por que a gente fala tanto em reduzir a área frontal, né? Então, é isso, né? Uma das formas que eu acho mais fáceis de explicar o que é o arrasto aerodinâmico e a influência dele em fazer um carro ser mais rápido. O túnel de vento ele é usado para estudar o comportamento do ar ao redor do objeto, né? Caso o carro de corrida, né? Como o ar se comporta
passando, né, pelos bólidos, pela carroceria, no caso da Fórmula 1, por todos aqueles elementos aerodinâmicos. Se a gente for olhar um carro de Fórmula 1 de 20 anos atrás, né, quão mais simples era. Hoje a gente vê a asa dianteira e a asa traseira, e ela é rica em detalhes aerodinâmicos, em apêndices aerodinâmicos, em formas, em níveis, né? E cada item daquele tem que ser estudado, e isso pode ser feito através de simulações em CFD, mas também pode ser feito em simulações de túnel de vento, né? Só que é um teste extremamente caro, né? Tempo em túnel de vento. Por exemplo, eu trabalho na categoria de turismo, né? Que tem orçamentos bem limitados. A Stock Car, ela tem um objetivo principal de restringir os custos, né? Como todas as categorias, a Fórmula 1 cada vez mais todo ano, né? Então, no meu caso aqui no Brasil, a gente sequer cogita usar um túnel de vento, né? Mas a Fórmula 1 usa bastante, e na Fórmula 1 a questão aerodinâmica ela é muito mais importante do que nos carros de turismo, né? Os Fórmulas, eles atingem velocidades maiores do que os carros de turismo. Então, com certeza a influência aerodinâmica é muito mais importante lá, até pelo shape do carro mesmo, né? Os carros de turismo são mais parecidos com carros de rua, e os carros de Fórmula, eles já são inteiramente projetados buscando aerodinâmica, né? Então, toda a questão do túnel de vento é essa, né? Estudar como o ar se comporta, como ele pode ajudar a melhorar a performance. A dificuldade que eu imagino das equipes de Fórmula 1 de adaptar um novo regulamento onde você tá, né? A Fórmula 1 vem há mais de uma década só fazendo cortes, né? O que acontece é que cada pessoa vai ter que fazer muito mais do que fazia antes, né? Para obter o mesmo resultado. E aí já embarco na resposta da próxima, né? Que é a consequência, né, da pandemia, né? Que forçosamente obrigou as equipes a reduzirem o seu staff técnico. E isso não só na Fórmula 1, eu estou sofrendo isso também na Stock Car, e está sendo bem difícil, muito desafiador. Assim, no limite de eu falar a palavra desumano, porque é exatamente isso que eu falei, né? A gente tem uma certa quantidade de trabalho que tem que ser executada para você fazer o seu trabalho com excelência, com atenção, para você ter a sua performance, para o seu carro não falhar, não quebrar. E você está acostumado a fazer isso com um certo número de pessoas, e da noite para o dia você recebe a notícia de que você tem que cortar X% da sua equipe, né? E redistribuir todas as tarefas, que já não eram poucas, né? No fim de semana de corrida, para vocês terem ideia, a gente sai do hotel entre 6 e 7 horas da manhã e não tem hora para voltar. Muitas vezes a gente só retorna depois da meia-noite para levantar no dia seguinte às 6. Então, é muito trabalho, e com menos gente, né, fica mais desafiador, né? Você acaba tendo que distribuir muitas tarefas importantes em um número menor de gente, né? Então, afeta sim, o resultado técnico, afeta, mas sim, é totalmente contornável. Sim, as equipes estão literalmente correndo para encaixar em seus planos as adaptações necessárias, já que por enquanto não é permitido desenvolver nada referente à temporada de 2022, só depois da aplicação do teto de gastos. Naturalmente, as equipes com maior orçamento são as que mais precisarão se reinventar nesse novo cenário, com gastos às vezes 100% acima do valor permitido, e se aproveitando de pequenas, grandes tecnologias aerodinâmicas. Mercedes e Ferrari, principalmente, têm que encontrar formas de fazer um carro novo e competitivo, gastando menos. Acho que vai ser mais importante do que era antes ser eficiente com o seu dinheiro, né? Usar bem o seu dinheiro. Você falou da Mercedes e da Ferrari, o que eles têm dito é que talvez eles vão usar essas pessoas, porque eles não querem demitir todo mundo, e até as leis trabalhistas aqui na Europa são bem pesadas, então não dá para fazer demissão em massa na Ferrari, por exemplo, porque a equipe é grande demais para o teto de gastos da Fórmula 1, eles não podem fazer isso, então eles provavelmente vão ter uma equipe de Indy, ou vão levar essas pessoas para uma outra categoria, ou mesmo dentro da Ferrari ou dentro da Mercedes, para usar essas pessoas e não demitir.
existe um questionamento em relação a se esse teto vai pegar justamente para as equipes que fazem motor também, porque você pode jogar para a conta do motor e falar que não é a equipe que está gastando. Eles, novamente, voltando ao ponto anterior, todo mundo quer que isso dê certo. Então, tem uma vontade política para que isso funcione, mas tem algumas dúvidas técnicas mesmo de como, se algumas equipes podem esconder gastos por meio dos motores e outras coisas, terceirizando outras coisas. Bom, hoje a gente viu que as próximas temporadas têm tudo para fazer história na categoria. E se a narrativa seguir como a FIA e a Liberty Media desejam, podem ser muito mais competitivas do que atualmente. Mas para saber mesmo, vai ser preciso acompanhar todo o desdobramento dos próximos meses e torcer para que na pista os resultados apareçam, né? Por aqui, a gente repassou tudo o que você precisa saber para acompanhar as próximas temporadas da Fórmula 1, já ciente de tudo que vai mudar. E pode ter certeza que vem coisa boa por aí. Agradecemos muito a audiência de quem ficou com a gente por aqui e até uma próxima.